E aí, pessoal, tudo bom? Tá começando o podcast Primeiro Você. Eu sou o Joe Dimar e eu tô acompanhado com meu colega William Rossano. Nesse podcast, a gente vai conversar um pouco sobre como as empresas, as micro e pequenas empresas estão se virando nessa época do coronavírus, como também elas estão adquirindo a ajuda emergencial e também como as pessoas físicas também estão adquirindo a ajuda emergencial. Também vamos falar sobre o aumento nos setores dos fast food, a diminuição de lucro no setor de turismo e também nos bares e restaurante. Também vamos falar também do aumento de compras online e também do perigo que isso oferece para os mais desavisados, para os que não têm tanto costume de comprar por internet e que estão mais sujeitos a cair em golpes. Então não sai daí que o podcast está bem interessante. Está começando o podcast Primeiro Você, especial Coronavírus. E aí, Joe, como é que tá? Tudo certo? E aí, William, tudo bom? Beleza? Beleza. Então, cara, vamos falando um pouco dessa situação por tópicos. E a primeira parte eu queria ouvir de ti é sobre a situação das micros e pequenas empresas na questão da aprovação do socorro emergencial para as empresas. O que tu tem aí para trazer para nós de informação sobre isso? Então, William, o Senado aprovou, essa linha de crédito e o valor dela é de 13,6 bilhões de reais para micro e pequenas empresas. E como contrapartida, as empresas que aderirem ao programa não podem rescindir sem justa causa o contrato de trabalho de seus empregados no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e 60 dias após o recebimento da última parcela da linha de créditos. O projeto foi aprovado pela sessão em sessão remota. Olha que interessante, até isso está sendo, Foi feito para prevenir, né? Isso, exatamente. O limite de crédito é calculado assim, por exemplo, baseado no valor do faturamento que tu teve em 2019. Por exemplo, em 2019 a tua empresa faturou 300 mil reais, então quer dizer que a linha de crédito vai ser a metade, vai ser 150 mil reais. É sempre a metade do faturamento do ano anterior, é isso? Isso, exatamente. Tá, mas é um dado bem interessante, né? Porque essa pandemia, claro, todo mundo tem que se preocupar muito com a saúde e tal, mas a economia também é um perigo, né? Porque, cara, daqui a um tempo não vai adiantar, tipo, tu tá ali, tu ficou em casa 5, 6 meses, mas tu não tem dinheiro pra comer mais. E Sim, então é as coisas verdade. têm que girar. E acho que essa medida pra tentar evitar ao máximo a demissão em massa das pessoas, eu acho uma medida bem interessante. Eu não sei se todas as empresas estão adotando isso, né? Eu tenho Pois é, isso é opcional, Até porque eu as tenho empresas... eu tenho alguns casos de pessoas que têm empresa que eu conheço que não adotaram essa medida. E estão sofrendo. Mas o porquê eu não sei também, né? Porque acredito Sim. que por trás de todo esse cenário que a notícia nos transmite, deve ter algum porém para algumas empresas não ser adeptas a esse recurso, Sim. né? As empresas têm que manter os funcionários até, se não for por justa causa, até 60 dias após o recebimento da última parcela. E aí vai de cada um, de cada empreendedor fazer o racionamento, a administração desse dinheiro, para que esse dinheiro dure o período necessário também, Sim. Mas é bem complicado. Com Mas, certeza, imagina. mas passando então para um próximo viés, né, do assunto, sobre as empresas, o que elas estão fazendo para sustentar as vendas, né? Nesse período, eu estou vendo muita empresa, inevitavelmente tem que optar pela venda online, né? Não Sim, tem o que até fazer. porque assim, 98% É das que depende empresas muito no do Brasil... teu ramo, né? Isso, depende do ramo. O Tem ramo, por coisas que não tem. exemplo, de fast food, enfim, o ramo de alimentos, né, de comida, tá vendendo um monte por teleentrega. É. Então é um ramo O, que talvez até cresceu as vendas, né? o que dentro de um contexto eu sou meio contra também, porque assim, a gente tem época de racionamento, né? E querendo ou não, um saco de arroz é muito mais barato do que um hambúrguer, por exemplo, Sim, de um fast exato. food. Então daqui a pouco a pessoa está optando por fast food, o que vai alavancar esse setor, mas também em época de racionamento, é meio complicado
tá aí recebendo pelo governo um valor de, para quem não é empresário, R$ 600 e tá esbanjando com fast food, entende? É uma outra visão que eu parei e meio que pensei, né? Será que vale esse gasto, né? Claro que tu tem que sair da rotina, né? Tu tem que comer alguma coisa diferente, Claro. mas também não É que é o é... seguinte, eu não, aqui no meu bairro, aqui, por exemplo, aqui pela minha região, tem muitos mercados que estão fazendo a entrega em casa, né? Sim, Dos alimentos. E não estão sim, cobrando a taxa de entrega. Tipo, tu liga pra lá e fala, eu quero tanto de arroz, tanto de feijão, na marca tal, na marca tal. Eles fazem o kit e te entregam. sim. Também tá Legal tendo isso, isso. mas eu acho que não é tão comum, né? Se tu observar a cultura do brasileiro, é ir até o estabelecimento e encostar no produto. Né? Ele quer É, encostar naquela máquina de lavar, ele quer exatamente. encostar no liquidificador, ele quer ver o produto. Ele não quer assim comprar por telefone ou por internet. A cultura brasileira é muito da pessoa ir até o local. Entende? Então está sendo um desafio, né? Tu Sim. comprar por telefone ou por internet. Aí vai da credibilidade. Eu vou comprar no mercado que eu mais sou acostumado. Entende? Por Sim. questões de afinidade daqui a É, pouco. questão de afinidade. É, mas é bem Entende? complicado, né? Para te ter uma noção, 98% das empresas no Brasil estão na categoria de micro e pequenas empresas. E assim, no setor de turismo, a perda, né, foi de em torno de 14 bilhões de reais comparado a março de 2019. Teve uma queda brutal, né, no setor de faturamento de restaurantes. Se nada for feito em 40 dias, o setor pode cortar em torno de 3 milhões de vagas, Nossa. né? Gerando um Daí é um desemprego caos muito instalado, grande. né? Imagina, É. né? Aí a gente Eu vai vi virar. um. Pode Oi, falar. pode falar. Nesse sentido, eu Eu acho que a vi gente. um. Pô, Tá, pode ir, pode ir. tu é o âncora, meu velho. Tu vai, tu Ah, vai. mas o cara tá parecendo Chaves isso aqui, cara. Chaves e o Kiko. Ah, mas é o seguinte, que eu ia dizer que eu vi esses dias uma notícia e um vídeo, né? Hum, De o gerente de alguma das lojas da CVC, sabe? De uhum. turismo, que ele chamou toda a galera, convocou todo mundo, em torno de umas 35 pessoas, e fez uma demissão coletiva. Porque não Olha tinha que mais como loucura, né? manter os funcionários, porque a dependência, o serviço principal da empresa, lógico, que é o turismo, né? E Uhum. com esse vírus, obviamente o turismo foi totalmente Coronavírus. cortado, e não tinha mais entrada de dinheiro, não tinha mais como manter, o prejuízo estava sendo muito grande. Lembrando que esse podcast é sobre a situação, né, no Brasil das micros e pequenas empresas que estão tentando reagir aí da melhor forma sobre essa pandemia do novo coronavírus que atingiu a gente assim muito de surpresa, até porque assim o Exato. Brasil ele não tem estrutura, né? Se tu olhar assim historicamente o Brasil ele é vítima de corrupção, não é há pouco tempo, isso vem de décadas, e querendo ou não, a Sim. corrupção ela atrasa a evolução do país, ela atrasa a economia, ela atrasa toda uma condição de se reerguer que o Brasil poderia ter, muito mais superior, né? A Sim. gente aí, se tu observar, a gente tem uma grande quantia em dinheiro fora do Brasil, mas aqui dentro do Brasil a gente é vítima de muita corrupção. E isso afeta, querendo ou não. Na verdade é o seguinte, o Brasil, em questão de matéria-prima, ele é o melhor país do mundo, né? Ele produz tudo, ele tem tudo. E então, se não Exatamente, ele fosse produz tudo. 200, se não fosse 200, 300 pessoas, né, roubar tanto num país durante muito tempo, o país não estaria assim, né? E pegando esse gancho e falando sobre o auxílio emergencial para autônomos e desempregados, né, de Uhum. R$ 600, que foi uma medida que o governo tomou para tentar deixar as pessoas um pouco mais tranquilas. Foi o valor que o governo conseguiu chegar, muito decorrente dessa corrupção que tu disse, né? Porque Uhum. se não Sim. tivesse tanto rombo no país durante tantos anos, poderia chegar a um valor maior. E tem alguns padrões para tu conseguir esse auxílio, que é o seguinte: tu não pode estar recebendo seguro-desemprego, tem que ter algum emprego informal
ou tu pode estar na lista dos desempregados, né? O único auxílio que tu pode estar recebendo do governo é o Bolsa Família, que daí tu acaba fazendo a substituição. Esse auxílio ele vai durar durante 3 meses, o valor de R$ 600, mas tem uma exceção. Para as mães de família, né, provedoras que têm filhos, enfim, são a pessoa forte da casa, o governo vai disponibilizar um valor de R$ 1.200. E vai ser disponível os saques na Caixa e no Banco do Brasil. E as pessoas que não têm conta, por exemplo, né, em banco, eles vão criar uma conta só para isso. Esse valor não pode ser retirado da tua conta em débito das tuas dívidas, por exemplo. É um valor para ser retirado mesmo. Eles suspenderam algumas contas, né? Então, Sim. se tu não pagar a luz não vai ser cortada. Se tu não pagar a tua conta de água, ela não vai ser cortada nesse período. Então, esse auxílio ele é muito mais para tu poder ir no mercado, né? Exatamente, Tu manter o teu básico do básico, que é o teu arroz, teu feijão, enfim, é isso aí. Sem nenhum luxo. É para manter Mas as é que, pessoas vivas nesse período. como aumentou o número de compras, né, assim, por sites, coisas assim, porque culturalmente a gente não é de fazer isso, a gente faz isso, é uma renovação, é uma tendência, mas ainda o brasileiro ele vai muito em lojas, né, Sim. comprar, ver o produto. Eu não consigo comprar pela internet. Eu tenho uma Ainda não, dificuldade não inspira muita de confiança, não né? palpar a situação, né? Por que que a Sim. gente tem essa desconfiança? Pelos inúmeros golpes que tem pela internet. Pautas que a gente também pretende tratar aqui, que, de um modo geral, sempre foi muito difícil, né? Ter uma confiança 100% nos padrões da internet. É, é. E nesse momento de coronavírus que a economia está enfraquecida, as pessoas não estão gastando dinheiro, as compras elas estão tentando se basear pela internet por um momento de segurança. É uma E obrigatoriedade, obrigatoriamente. né? É. É, Só que tem muito cara esperto, né? Nesse, claro que nesse, tem. pe- nesse período que faz muito golpe pela internet. Eu vejo muito pouco a mídia falar também sobre golpes. Ela fala, mas ela está muito mais Mas não concentrado. muito. Ela está mais concentrado, logicamente, no número de mortes do coronavírus, no Claro. número de contágio, coisas assim, né? Mas não está se concentrando nos outros setores. Mas assim, Ma- só para falar em questão de golpes, fraudes por internet, eu vou falar que eu peguei aqui no site G1 como evitar alguns golpes. Um dos pontos é desconfiar de produtos com preços muito abaixo do padrão, Sim. né? Porque a gente é brasileiro e, como eu disse, a gente tem pouco poder de compra. Então a gente tende o quê? A comprar produtos sempre mais barato possível. E às vezes o barato sai caro. Não se pode ver uma promoção, né? Não se Brasileiro pode. adora Tu promoção. nem precisa, às vezes, da situação, né? É, Tu tá sem comida em casa, mas tu viu uma calça de 50 pila, exatamente. vamos Tu ver. acha que. E tu vai lá e compra e te dá mal. Então, uma das dicas, William, é desconfiar dos preços muito baixos e É, comparar os preços com outros sites também, sim. né? Não E pode. assim, de preferência, usar aplicativos, não usar sites, É, né? Mas de preferência usar aplicativos e que o aplicativo seja assim baixado, né? Pelo Play Store, sim. né? Que o Play Store tem mais credibilidade e tem mais preocupação com esse tipo de coisa, então ele é mais averiguado, né? Então tem aí o Play Store, todo celular tem aí, né? E olha só, e como ver se o site é verdadeiro ou não, né? Tem uma sigla em todos os sites que é de HTTPS, né? H de homem, T de tatu, P de prato e S de sapo, né? Sim. Por exemplo, esse S, quando essa sigla não tem o S, significa que é um site que não é seguro, porque o S é uma garantia de que esse site está sendo criptografado. E também outra coisa é procurar aquele cadeado. Na barra ali de endereço do site ali, nessa linha ali, acima do site, tem um cadeado. Procurar também Sim. sites que tenham esse cadeado, que também oferecem essa garantia de segurança. Na hora da compra, por exemplo, usar cartão de crédito,
Porque tem pessoas que usam cartão de débito e o dinheiro sai na hora do débito, né? É. No cartão de crédito, o dinheiro demora mais dias. Ou seja, por exemplo, tu demorou para receber o produto, tu pode reaver esse valor, tu pode ir no Exatamente. banco, tu pode recorrer porque foi no crédito, No né? débito não tem o que fazer. Isso, no débito não tem o que fazer, perdeu o Playboy. É. Esse é o problema. Que Perdeu o Playboy. azarou, que azarou, né? Então, porque Mas assim, é ó, bem isso mesmo. sites com credibilidade, sites sérios, eles vão aceitar a venda no crédito. Se a pessoa, se ela tem crédito para parcelar, ela aceita, né, o parcelamento, Sim. né? A loja aceita o parcelamento. Eu, É uma porque vez, por exemplo, eu fiz uma compra pelo site e até o último instante eu tava apavorado, porque eu tava achando que eu tinha tomado um golpe. capaz. E só que no fim deu tudo certo. Mas quando eu cheguei lá e tal, na loja para fazer retirada, que eu pedi para retirar na loja o produto, o Aham. vendedor tinha me dito isso. Que uma semana atrás, uma senhora foi lá com a nota de compra e tudo mais, e tinha sido vítima de um golpe. Uma televisão, alguma coisa assim, um produto um pouco mais caro, Caro, né? Isso. pagou, né? Mas ela Uhum. tinha pegado um produto em promoção, que é o que tu disse no início, né? De suspeitar Uhum. os valores abaixo do mercado. E chegou lá com a nota e tinha. Ela tentou comprar pelo site, aliás, comprou pelo site e tinha uma letra a menos no site ali. E era Uhum. um site de golpe e ela acabou perdendo dinheiro. Na euforia daquele preço muito sedutor, aquele preço muito incrível que eu não posso perder essa promoção, entende? A pessoa ela se Tu acaba te joga. dando mal. Isso. E olha que coisa incrível. Eu lembrei agora mesmo. Semana passada, um amigo meu não, né? Um amigo de um amigo meu. Esse cara, né? Ele foi lá e comprou uma máquina de lavar de um cara, né? Foi Uhum. lá, pegou o carro, foi na casa do cara e pegou a máquina. Nisso testou a Sim. máquina só no modo centrifugar, né? A máquina centrifugou normalmente. Chegou na casa dele, ele foi lavar a roupa dele e a máquina não funcionava. O que aconteceu? Aconteceu que ele voltou lá pro cara e falou, ó, a máquina não funciona. Tu acredita, William, que o cara pegou um facão, meteu na orelha dele, quase arrancou a orelha dele e falou assim, ó, se tu voltar aqui de novo, eu sei onde tu mora e eu vou botar fogo na tua casa e eu vou matar a tua família. Que Ou loucura, seja, cara. sim, isso aconteceu semana passada. O que aconteceu? O cara nem fez BO, porque se o cara meteu um facão e quase arrancou a orelha do cara, porque o cara realmente tem. O outro, né, que vendeu a máquina, tem coragem de fazer coisa pior. Pois é, né? Então são situações bem estranhas, né? Então, tipo assim, evite compras diretas. E se te for comprar compra direta com alguém, verifica o máximo de informação, rede social, telefone, WhatsApp, e-mail e cuide os sites falsos. É, cara, é uma situação bem perigosa de se fazer. Infelizmente é. E a gente sabe, né, que Eu. o Brasil é um país que eu me questiono, né, como tem criminalidade, né? Então só para recapitular aqui, os sites que eu peguei essas informações é estadão.com.br, no site do Uhum. R7, no site também exameabril.com.br, no site oglobo.globo.com, no site G1 e no site do UOL. Certo. Cara, eu ia só contar uma última história então, pra gente ir encerrando, sobre Uhum. essa situação que tu falou de golpes também, né? Que também pode acontecer golpe da pessoa que está comprando, né? Também. Tem que ficar atento dos dois lados. Sim, sim, Porque eu tenho um amigo meu que aconteceu o sim. seguinte, ele tinha uma televisão e tal, era a única que ele tinha, por sinal. Ele precisava muito vender, ele postou por um valor um pouco abaixo do mercado. A pessoa pegou e efetuou a compra, só Uhum. que ela efetuou por depósito. Né? E disse, depositei. E foi lá e retirou a TV, não depositou, e o cara tomou o tufo e nunca mais encontrou o comprador. Tem os dois lados, Ah, né, também. ele simulou um depósito, ele Isso. fingiu que depositou. Aquele envelope vazio de cesta, que não compensa. Nunca.
E daí. Tô ligado. E Aquele daí. bloco Tá vacilão. ligado? Porque tu faz, né? Sexta. Ah, não, nada a ver, eu não faço. Eu não faço, mas eu tô ligado. E o pior. Tu Pois é, falou de mano. fazer a última Pois vez é. que tu foi pego, né? Ai, cara. Tu te incomodou. Parei, tive que parar, né, cara? Tu fez com esse cara da máquina de Pois é, lavar né? roupa, né? Ele A ficou gente tem que louco tomar contigo. cuidado até nisso, né? É, tem que cuidar também, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, Sim, ô fui meu, eu que dei o pranchaço na orelha dele. vá, vá deixou o cara com a orelha de lutador de UFC, meu amigo no caso, ele era a única televisão que ele tinha, entendeu? E então ele ficou sem se Coitado. informar do mundo e sem dinheiro. Ele ficou sem TV e não recebeu o dinheiro. Sem TV e sem dinheiro. Que era um, que era um dinheiro que ele queria investir no negócio dele e tal. E ficou sem investir, né? Cara, uma coisa que a gente não falou, olha que eu lembrei sobre essa situação dos golpes, no caso, não é nem pela internet, mas é o golpe via ligação e via mensagem de texto, né? Que também ele acontece muito Uhum. e normalmente quem Sim. acaba sendo vítima desses golpes são os idosos, que eles ligam Ah, isso é. oferecendo algum serviço de TV a cabo, enfim, ou tentando te oferecer alguma promoção e pede os dados do teu cartão, teu CPF, alguma coisa do tipo, né? Ou via mensagem de texto que eles mandam algum Uhum. link e tu acessa e aquele link faz toda a cópia do teu celular para a pessoa que está hackeando e pega todos os teus dados, né? Então são outros tipos de golpes bem comuns que tem que tomar muito cuidado. Então é isso, Joe. É isso aí, William. Então vamos chegando ao fim do nosso podcast relacionado à pandemia, pela situação das micros e pequenas empresas do país, né, sobre a crise que vem enfrentando e as diversas formas de melhorar um pouco a situação. Falei com meu parceiro Joe Dimar, foi um prazer te ter nessa conversa. E é isso, valeu, tchau, fui.